seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus é bom. Deus é bom demais. Você está feliz de estar aqui hoje? Como está o nível da sua expectativa? Pois Deus vai superar suas expectativas. Deus tem coisas tremendas para fazer no nosso meio. Sempre que nós nos reunimos no nome dele, tem que haver no nosso coração uma expectativa do que Deus vai fazer hoje. Como Deus vai se mover no nosso meio hoje? O que será? Como Deus vai me surpreender? Irmãos, Deus é um Deus de surpresas. A gente pode estar pensando em receber aqui ou experimentar aqui, mas Deus já está aqui nesse nível. Nós precisamos gerar uma expectativa e subir ao nível de Deus. Diga comigo, essa noite o Senhor vai me surpreender. Glória a Deus, amém. Pode sentar. Aleluia. Obrigado, pessoal. Vocês são um sucesso. Aleluia. Estão me ouvindo bem aí atrás? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é bom demais. Irmãos, essa noite, na verdade, eu quero compartilhar com vocês algo que, deixa eu ver como eu vou dizer. Periodicamente, eu me pergunto. Já estou um tempinho aí nessa carreira, andando no Evangelho, mas eu me permito me perguntar periodicamente essa pergunta que eu vou fazer para vocês hoje. Será que nós estamos andando na essência do Evangelho? Eu considero como uma boa pergunta, está no nosso hall de perguntas periódicas. Será que eu estou andando na essência do Evangelho? Será que por um acaso eu só não me acostumei com a religião ou com os nossos horários? O horário nem dá para acostumar, né, gente? Porque está mudando. Mas às vezes a gente se acostuma com a nossa rotina de fé, né? E acaba puxando de uma certa religiosidade para a nossa vida. Mas existe uma essência no Evangelho. E assim, por exemplo, como um perfume que tem a sua essência, um perfume ele não é feito somente da essência. Temos lá a essência, que é o principal, mas nós temos um diluente, nós temos um agente que é fixador, um conservante. Mas ninguém compra um perfume por conta de um conservante. Eu vou comprar aquela marca porque aquela tem um bom conservante. Não. Nós compramos o perfume pela essência. Pois o Evangelho também tem uma essência. Nós não podemos perder essa essência, porque do contrário nós vamos estar com expectativa nos componentes. Mas a verdade é que existe uma essência central. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, abra sua Bíblia aí comigo. Eu sei que muitos já até decoraram, mas João capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Ele vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que ele coloca o Deus de amor, o mundo, o seu Filho Jesus e uma vida eterna, ou seja, uma outra estação para esse mundo, uma estação onde agora o homem não está só no mundo, mas agora está em unidade e eternidade com o Senhor. Mas esse Deus de amor, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele não ficou parado vendo as coisas, mas houve um movimento. Diga comigo, o amor se movimenta. Há uma movimentação em Deus, a ponto dele entregar aquilo que era de mais precioso. Para quê? Para que o mundo, aqueles que estavam perdidos, afastados de Deus, né, sem experimentar ou sem viver da essência de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, pudessem novamente estar nele, serem atraídos, voltar para o Senhor. Isso mostra um pouco do coração de Deus,
no que diz respeito ao Evangelho. E por isso que eu falei a respeito da essência do Evangelho. Porque a essência do Evangelho no coração de Deus é o amor que dá para causar uma transformação na vida de alguém. E quando estamos no Evangelho, quando estamos em Cristo, irmãos, essa essência tem que estar na nossa pele, no nosso coração, fluindo da nossa vida. Porque do contrário, a gente pode ser que fique um pouco despercebido e entre num outro evangelho. O evangelho do eu. O evangelho onde a minha preocupação é o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer na minha vida, o que eu vou conquistar, o que eu estou pedindo a Deus, o que eu estou precisando. Eu vou no culto hoje porque eu estou precisando. Amém, que bom que você vem se estiver precisando. Mas o evangelho é mais do que o eu. O que eu preciso, o que eu quero, o que Deus vai fazer na minha vida. Deus vai me prosperar, Deus vai fazer saudável. Irmãos, amém, mas isso não é a essência. Isso são componentes do evangelho. Isso são as coisas que são acrescentadas no evangelho. Mas a essência do evangelho, ela é Jesus Cristo. Amém, irmãos? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele chama a nossa atenção. Ele diz, ei, corramos a carreira com perseverança. De qualquer maneira, não, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo. Então, existe o evangelho onde a essência é o amor de Deus através de Cristo Jesus. E nós somos chamados para esse evangelho. Amém, irmãos? Nós somos chamados para viver isso. E no evangelho, se nós formos ler o evangelho, nós vamos perceber milagres. Quem gosta de milagres aqui? Quem se alegra na presença de milagres? Nós vemos um Deus de milagres. Quando nós olhamos para o evangelho de Cristo, nós vemos um Jesus Cristo que opera milagres. Amém? Mas, irmãos, eu prefiro considerar Jesus não só como o rei de milagres, mas o rei da compaixão. Porque a gente vai perceber que a compaixão, ela está na essência. Ela está nesse pacote de amor do evangelho. Essa compaixão que brotava em Jesus é que, na verdade, gerava um ambiente propício para milagres. Aleluia, oh glória, Deus é bom. Abra comigo em Mateus no capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Acharam? Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. E ele ia andando por toda parte fazendo isso, porque a Bíblia diz em Atos, no capítulo 10, no verso 38, que Deus ungiu a Jesus para isso. Amém? E ele foi por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas se nós continuarmos lendo no verso 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ei, irmãos, eu quero que você se coloque no coração de Jesus, entendendo esse coração de amor e de compaixão dele, quando ele vê as multidões e compara elas como ovelhas que não têm pastor, ou seja, cada uma andando por seu caminho, perdidas, aflitas, com necessidades, e ele começa a suprir aquelas necessidades. De que maneira? Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Jesus se movia de compaixão para suprir necessidades. Irmãos, se nós somos uma igreja de compaixão, também tem que estar na nossa veia o suprir necessidades. E quando eu falo igreja, não me refiro somente ao verbo da vida, mas cada um como igreja. E aí, o texto que fala que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades em glória, ou ainda Efésios, como o pastor Josias citou, que ele nos tem abençoado, ou nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, tem um objetivo.
Porque Jesus também veio cheio da unção, foi cheio do Espírito Santo, havia poder e autoridade nele, mas tinha um objetivo. O objetivo era alcançar o mundo com o amor de Deus. E por conta desse objetivo, as necessidades, aquilo que era necessário para que o objetivo fosse cumprido, o Senhor provia. O Senhor promovia para que o objetivo fosse alcançado. E se nós temos, correndo a nossa carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé, temos uma certeza: com o alvo certo, com o objetivo certo, andando nos princípios de Deus, eu tenho uma certeza: o Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Eu estou correndo a carreira, eu estou avançando, e o que for necessário para que o amor de Deus flua através da minha vida e alcance outros, o que for necessário para dar um bom testemunho de Cristo, o que for necessário para levar o Evangelho, há um suprimento da parte de Deus disponível para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. Amém, irmãos? Então, Jesus, vendo a necessidade deles, se compadeceu. E naquele tempo, eu acredito que o anseio de Jesus, e ele pede: olha, vamos orar, porque nós sozinhos não vamos dar conta. Então, para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores, mais trabalhadores, mais trabalhadores, mais trabalhadores. Ei, irmãos, nós somos resultados da oração de Jesus Cristo. Trabalhadores, aqueles que estão aqui para a colheita. A colheita está pronta, irmãos. As pessoas estão sedentas de serem supridas. Não por coisas, mas há um vazio, há uma necessidade de Deus no coração delas. E você carrega o Deus em você. Eu carrego Deus em mim. Então, onde nós estamos, o Senhor está. Quando eu chego, o Senhor chega. Quando nós tocamos, o Senhor está tocando. Quando nós suprimos, o Senhor está suprindo. Aleluia, irmãos. Quando nós estamos nos movendo, abençoando, quem recebe glória? O Senhor está sendo exaltado. Irmãos, talvez nós sejamos talvez não, nós somos respostas de orações. Eu fico imaginando uma pessoa que não conhece o Evangelho, ou que não conhece ainda Jesus, mas tem um desejo de Deus. E talvez essa pessoa esteja à noite, no final do seu dia de aflição, deitado com a cabeça no travesseiro, e com os seus próprios pensamentos, não sabendo como resolver a sua situação, e no meio de toda a sua aflição, orar a um Deus que ela ainda não conhece. Talvez esteja dizendo: Deus, se você existe mesmo, me socorre. Quantos sabem que não tem dinheiro no céu? Quantos sabem que a mão do Senhor não vai descer e se impor sobre ninguém? Quantos sabem que a palavra não vem do céu? Talvez Deus esteja ouvindo a oração e querendo responder através de você, de você, de você e através de mim. Talvez eu seja aquele que se aproxime e diz: ei, Deus está suprindo a sua necessidade aqui. Talvez eu seja a mão de Deus a impor e a cura se manifestar. Talvez seja eu, os braços de Deus a dar um carinho, um afago, mostrando: ei, eu estou aqui, eu ouvi a sua oração. Agora, se nós não nos movemos, irmãos, se nós perdermos a essência do Evangelho e entrarmos no Evangelho de eu preciso, eu quero, eu tenho, entramos numa bolha onde nós não olhamos ao redor, mas olhamos somente para as nossas necessidades. E pode ser que essa oração, esse que orou, esteja passando do seu lado, Deus querendo responder, e não conseguiu a responder através da minha vida. E essa pessoa sem resposta pode estar pensando: eu acho que Deus não existe. Ou ainda, talvez Deus não me ame. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos aqueles que estamos em Cristo. Nós hoje, a igreja, somos o corpo de Cristo. E entenda, irmãos, quando nós nos movemos, quando estamos andando nessa essência, você vai perceber que não só as necessidades naturais poderão ser supridas através da nossa vida, porque haverá abastança em nós para isso, mas também necessidades do espiritual, do sobrenatural serão supridas através da nossa vida, porque a compaixão move o milagre. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 14, no verso 14, ele vai falar a respeito da primeira multiplicação de pães.
Foi um grande milagre, considera ou não? Sim, um grande milagre. Mas não sei se você chegou a atentar no verso 14, ele diz assim: desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus, vendo aquela multidão, se moveu de compaixão. Por conta disso, já começaram os milagres. Depois ele ensinou, pregou, e aí ele se compadeceu de ver aquele povo 3 dias com ele lá, e sem ter o que comer. Então um milagre da provisão aconteceu. Por quê? Porque a compaixão deu start, irmãos. Aleluia. Às vezes queremos ver milagres, queremos operar no sobrenatural, mas perdemos a essência, achando que vai ser só por conta de eu quero muito. Não, não é por eu quero muito, é porque o outro precisa. E eu reconheci na vida do outro uma necessidade, a qual o Senhor me capacitou para suprir. Amém, irmãos? Em Mateus no capítulo 8, no verso 1 até o 9, ele vai falar a respeito da segunda multiplicação dos pães. E quando ele fala da segunda multiplicação dos pães, ele também vai citar a respeito disso, dizendo que quando estava todo o povo reunido e já era tarde, então Jesus se compadece deles, porque não tinham o que comer. E aí ele novamente opera milagres. Então, diga comigo, a compaixão promove um ambiente de milagres. Aleluia. E Jesus não se movia, irmãos, somente com multidões, mas Jesus se movia com pessoas. E, irmãos, Jesus era homem, ele era pessoa, e ele estava no meio das pessoas. Ele comia com pecadores, com publicanos. Jesus estava onde a necessidade estava. Jesus estava onde os famintos estavam. Jesus estava onde aqueles que tinham fome e sede de Deus estavam. Aqueles que já se achavam abastados, aqueles que se intitulavam representantes de Deus, Jesus nem comia com eles. Mas ele estava comendo com aqueles que tinham necessidades. Certa vez ele disse: olha, eu nem vim para os sãos, eu vim para os que estão enfermos. Amém, irmãos? O que ele está dizendo com isso? Ei, eu vim suprir necessidades. Eu vim suprir necessidades. Irmãos, nós estamos em Cristo, há uma unção sobre a nossa vida para suprir necessidades. Há um poder disponível para a nossa vida para suprir necessidades. Aleluia, porque nós carregamos o Deus que supre necessidades. Amém? Certa vez chegando, se aproximando de uma cidade, a Bíblia conta em Lucas no capítulo 7, a partir do verso 11, que vinha saindo uma viúva, e diante dela a esquife do seu filho morto, e todos choravam e andavam, e Jesus se aproxima, e a Bíblia fala que ele se encheu de compaixão ao vê-la chorar. Amém, irmãos? Ei, a gente não pode perder isso, irmãos, de se encher de compaixão, de ver pessoas com necessidade diante de nós e passar despercebido. Jesus, ao vê-la chorar, a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. Isso moveu Jesus a fazer alguma coisa. Ele chega até o caixão, toca nele e ordena aquele jovem que levante. Irmãos, para todos naquele ambiente eram considerados o fim. Estavam sofrendo e estavam imaginando, talvez aquela viúva, como vai ser de mim? Já não tenho mais um marido, agora também nem um filho. Eu não sei se você já perdeu alguém, mas um vazio se coloca ali. E Jesus se aproxima e ele dá uma ordem: ei, levante-se daí. E o jovem imediatamente se pôs de pé e começou a falar. Mudou a sorte, mudou a história, mudou a vida, as coisas mudaram. Ei, irmãos, quando Jesus é batizado por João e o Espírito Santo vem sobre ele, ele sai daquele lugar, passa pelo deserto, é tentado pelo diabo, vence pela palavra, depois entra em uma sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, pega o texto que diz: ei, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas, para curar, para libertar, para transformar e para avisar que Deus não está condenando, Deus está salvando, Deus não está apontando o dedo, Deus não está com um cajado pronto para bater. Deus é aquele que estende a mão, que abre os braços, que quer curar, que quer salvar, que
quer transformar, que quer mudar. E essa mesma unção o Senhor disponibilizou para a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. E ele diz, para fazer as mesmas obras e outras maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E eu quero chamar a atenção nesse texto. Quando ele diz, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda do que essas, porque eu vou para o Pai. E eu não sei você, mas eu durante muito tempo olhei para isso e falei, uau, quer dizer que eu vou fazer milagres, eu vou operar coisas sobrenaturais, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, expulsar demônios. Amém, irmãos? Ele está falando a respeito disso. Mas isso é um componente que vem depois da essência. Porque quando Jesus diz em João que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, ele não fala que são aqueles que operam milagres. Ele não fala que são aqueles que ressuscitam mortos, que curam enfermos, que expulsam demônios. Não. Ele diz, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, pelo amor que vocês amam uns aos outros. Essa é a essência. Essa é a essência. É porque você está ali na essência do Evangelho. As mesmas obras que Jesus fez, você vai fazer também, porque vai ser movido de compaixão para isso. Vai fazer as obras não com o título, olha o que eu faço, como eu sou o homem poderoso de Deus, ou a mulher poderosa de Deus. Não, eu faço porque a unção de Deus me impulsiona, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Há um impulsionar por dentro, de ver necessidades a serem supridas, e uma fé, uma certeza que o Senhor me ungiu para suprir necessidades. Aleluia. Tem dons, tem talentos, tem unção, como Deus repartiu com cada um, mas para quê? Para fazer as mesmas obras, como consequência do amor que há uns pelos outros, como consequência de uma compaixão, de ver o aflito, o necessitado, o que precisa. Eu faço uma pergunta a você, o que te move em íntima compaixão? Muitas vezes, aquelas coisas que nós já passamos e que o Senhor nos tirou delas. Então a gente sabe como é estar naquele lugar. E porque a gente sabe como é estar ali, quando a gente vê alguém passando, algo se move por dentro. É assim, não é, gente? Algo move aqui dentro e fala, eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está passando, eu sei o que é viver isso, mas eu sei quem me tirou desse império de trevas e me transportou para um reino de graça, de alegria, um reino de amor de Deus. E eu tenho uma saída para você também. Eu sei quem pode suprir cada uma das suas necessidades. Amém, irmãos? Essa é a essência do Evangelho. Aleluia, aleluia. E Jesus continua buscando, irmãos, discípulos. Jesus continua buscando discípulos que estejam prontos para olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele busca ainda hoje aqueles que querem não ter uma religião, aqueles que querem não participar, ser evangélico. Quando sabe que Deus nem evangélico é? E Ele está buscando quem quer ser a sua semelhança. Quem quer andar do jeito que Ele andou. Quem quer guardar a sua palavra no seu coração, fazer o que a palavra diz, viver na palavra e ter uma certeza, tudo o que eu pedi no nome do Senhor, Deus vai promover para que esse reino avance, para que essa palavra não seja somente letras no papel, mas que seja uma verdade genuína, para que eu possa testemunhar de que Jesus está vivo, de que o Espírito Santo está aqui, está em nós, e que essa palavra, ela é real. Amém, irmãos? Então que possa transbordar em cada um de nós, que volta e meia a gente venha fazer essa pergunta: será que eu ainda estou na essência? Será que eu ainda estou na essência do Evangelho? Aleluia.
e possamos seguir os conselhos do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: ei, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando lermos a nossa Bíblia, eu aconselho a você, irmãos, se você tem uma Bíblia, sabe aquela toda rabiscada que você gosta e que escreve tudo lá, né? Aquela que já até aumentou de volume, de tanto que as folhas já estão mais enrugadas. Não se desfaça dela não, mas compre uma nova. E pegue os evangelhos e tente ler de uma maneira que você nunca leu. Porque às vezes, irmãos, a gente começa a ler, isso aqui eu já sei. Aí lê rapidinho, leitura dinâmica, a primeira e a última, né? E lê rapidinho, como se, isso aqui eu já sei. Não, mas é a mesma palavra que vai estar ali sempre. Mas ela tem coisas novas, porque se renova a cada dia para suprir necessidades. Amém, irmãos? Então pegar e ler ali os milagres do Senhor, como Ele fazia, por que Ele fazia, como Jesus se movia, como Ele lidava com multidões e com pessoas. Você vai perceber que existe uma essência nisso. E a essência era fazer o que Deus mandou fazer. A essência era fazer, eu quero só cumprir a vontade do meu Pai. Deus amou o mundo de tal maneira, então eu estou aqui para manifestar esse amor que supre necessidade, que transforma a vida de pessoas, que cura, que liberta, que põe demônios para correr, que sara enfermidades. E é assim que Jesus andava, e é assim que Jesus fazia. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: ei, irmãos, olha, vamos ser imitadores. Podem ser imitadores meus, porque eu sou imitador de Cristo. Então sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia, oh glória, amém, irmãos? Porque ainda existem cansados e sobrecarregados. Ainda existem cansados e sobrecarregados. Porque às vezes, irmãos, a gente está tão envolvido com as coisas do nosso grupo, né, que a gente fica, todo mundo fala mais ou menos igual, né? A gente tem o nosso evangeliquez básico, né? Então, todo mundo se entende, todo mundo fala igual, mas existe um outro público que nem acostumado com o evangeliquez está, mas que tem necessidades, e que essas necessidades nós estamos aqui para suprir. Deus continua querendo fazer milagres e Deus continua suprindo. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, se você está aqui hoje pela primeira vez, você veio aqui atraído por Deus, porque você não veio aqui cair de paraquedas lá, não. O Senhor te atraiu para cá com o amor dele. Ele está dizendo para você essa noite: ei, se você está cansado e sobrecarregado, eu sou o seu alívio. Há um descanso no Senhor. Amém, irmãos? Há um descanso. Ele fala: ei, toma meu jugo, porque ele é suave, o fardo é leve. É como se, eu vou traduzir um pouco mais: ei, vamos junto aqui, abraçado, pegar esse peso. Eu divido com você, e nós vamos carregar juntos. Amém? A boa notícia, irmãos, é que não sei se você já reparou, quem já pegou aqui uma sacola pesada junto com alguém, e você pega numa alça, outra pessoa pega na outra, não é isso? Quem é mais alto sofre mais. Por quê? Quando pega e puxa, o outro está mais baixo, ó, o peso vem mais para cá. E aí, às vezes a pessoa até se aproveita, né? Tipo, baixa um pouquinho a mão, que aí sabe que o peso vai ficar mais do outro lado. Jesus é o mais alto nessa história. E ele nem se incomoda se você baixar um pouquinho a mão. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia fala para lançar sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Então, Jesus continua curando, continua salvando, continua tirando pesos, tirando fardos, e Ele é o único caminho. Amém? Então, quando tem Deus de amor, e tem o mundo, e tem Jesus, entre o mundo e o Deus do amor, está ali Jesus, sendo o caminho de volta. Por isso que Ele diz, ninguém vem ao Pai, vem ao Pai, se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida que você precisa. Jesus é a fonte. É a fonte da vida que todos nós precisamos, irmãos, e sempre precisaremos. Sempre precisaremos. Não tem evangelho sem Jesus, não tem igreja sem Jesus, não tem milagre sem Jesus. Aleluia. Pode ter qualquer outra coisa, mas sem Jesus não presta. Porque Ele é a fonte. Ele é a vida. Ele é o que está faltando se você ainda não tem. E às vezes a gente busca em um monte de coisas, um monte de lugares. Se eu conseguir isso eu vou ser feliz. Se eu conseguir aquilo eu vou ser feliz. Vai conseguir um monte de coisa e talvez nem consiga tantas. Mas sem Ele, essa felicidade buscada não chega. Porque a felicidade que Deus tem proposta, a alegria que vem de Deus, Ele dá e não dá como o mundo dá. Ele dá de uma outra maneira. Ela é plena e ela vem de dentro para suprir o que está do lado de fora. É do seu interior que vão fluir os rios. Não é de fora que vai vir matar a sede. Aleluia. Oh glória. Jesus ainda está procurando discípulos, irmãos. E Ele está tão procurando que Ele até deu uma comissão para cada um de nós. Ele disse, olha, faz o seguinte, eu estou procurando ainda. E vocês são o meu corpo aqui, então ide e fazei discípulos de todas as nações. Ensina eles a guardar a minha palavra, porque eu estarei, ou melhor, ele diz na tradução, ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estamos no Evangelho com o autor do Evangelho. Estamos dando a boa notícia com o autor das boas notícias. Ele está conosco. O que ele está dizendo? Ei, eu estou contigo. Eu estou avalizando ali, eu carimbei, estou junto. Você faz a sua parte e eu faço a minha junto com você. Irmãos, nós vamos ler esse texto no Evangelho de Mateus. Diz que quando eles saíram para pregar o Evangelho, o Senhor cooperava com eles por meio de sinais, prodígios, maravilhas que seguiam a pregação da palavra. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Amém? Em Marcos no capítulo 15, se não for 15 é 16, você leu todos os dois, se tiver. Aproveita para ler sua Bíblia. Ele diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem. E ele diz, em meu nome. Em meu nome. Irmãos, essa frase não é simplesmente dizer o nome de Jesus. É estar representando Jesus. É estar ali como se o próprio Jesus estivesse. Então, é caminhar como Jesus caminharia. É falar como Jesus falaria. É se portar como Jesus se comportaria. É ter compaixão como Jesus teria. É amar como Jesus amaria. Em meu nome, as necessidades serão supridas. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Por quê? Porque eu estou com vocês. Em meu nome, pegarão em serpentes. E é interessante porque se nós formos ler a Bíblia lá no início, no Éden, a coisa bagunçou quando a serpente veio com enganos, com mentiras, com sofisma. Mas está dizendo, ei, você vai ter controle sobre isso. O diabo não vai te enganar. O diabo não vai te ludibriar. O diabo não vai te impulsionar para as obras da carne, para a concupiscência dos olhos, para a soberba da vida. Não, você vai ter domínio sobre isso no meu nome. Por quê? Porque eu estarei contigo. Aleluia. Vai pisar serpentes e escorpiões, todas as obras do inferno, porque assim como Deus ungiu a Jesus, Deus também nos ungiu, e nós podemos andar por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus também é conosco. Amém, irmãos? Oh glória! As mesmas obras, mas com a mesma compaixão.
as mesmas obras, mas com o mesmo amor. Sendo suprido em tudo, mas cheio da graça do Senhor e do amor de Deus. Aleluia. Sendo supridos para poder suprir. Aleluia. Você está cheio do amor de Deus. Você está cheio de Deus. E Deus quer operar maravilhas no nosso meio. Amém? Você pode ficar de pé? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.